Boa noite, todo mundo me ouvindo bem? Show, obrigado, Jéssica. Eh, gente, então, para quem não me conhece, meu nome é Pedro e eu vou ser o monitor de direito empresarial de vocês esse semestre, direito empresarial e direito internacional. Empresarial só para o matutino, internacional para o matutino e para o noturno. Eh, Espero ajudar vocês de alguma maneira. Antes de começar, quero que saibam que vou estar à disposição para dúvidas, para qualquer coisa, de todas as matérias, inclusive, que quiserem, só chamar, tá? E eu preparei um slide para iniciar essa explicação. Acho que o slide facilita tanto para mim quanto para vocês, facilita a minha explicação e facilita o entendimento e estudo também posterior de vocês, né? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui para começar. Ué, não estou conseguindo compartilhar aqui. Vocês poderiam me dizer se vocês estão enxergando o slide aqui? Show, obrigado novamente, Jéssica. Gente, então vamos lá. Eh, Bom, como eu disse, a matéria de estudo vai ser monitoria de direito empresarial, né? Direito empresarial que é dado pelo professor Fred para vocês, né? Para o matutino. Eu tive curso réu, então aprendi de uma maneira um pouco diferente, mas garanto que o professor Fred também tem dado excelentes aulas. Bom, vamos lá. Gente, primeiramente, antes de começar o estudo de uma matéria, eu acho que é importante a gente saber um pouco da evolução histórica, né, de como foi criada, de qual processo, o que aconteceu. Enfim, é importante a gente saber que antes de chamar direito empresarial, chamava direito comercial. Por quê? Esse direito comercial, ele é decorrente do comércio feito entre diferentes civilizações, comércio feito entre diferentes pessoas de mesmas ou diferentes culturas. Então, o direito comercial ele tá presente, esse comércio, né? Ele está presente desde os mais primordiais tempos, das mais primordiais civilizações, né? Então, é importante a gente saber disso, que desde o início da história da humanidade, pode-se dizer que o direito empresarial está presente. Antigamente, pelo escambo, não existia moedas, né, nas mais antigas civilizações, então as pessoas trocavam. É, fulano tal, de uma civilização tal, e até o fulano X que tinha tal coisa, e trocava, né, trocavam objetos, para que assim as populações pudessem prosperar e pudessem, né, se desenvolver. Se eu preciso de algo e não tenho, eu vou atrás. Se outra pessoa precisa de algo e não tem, ela também vem atrás. Ninguém é capaz de sobreviver sem essa ajuda, né? Sem buscar por esses mantimentos. Enfim, assim começou o direito comercial e através desses escambos, dessas trocas que ocorriam quando não havia ainda a moeda. Posteriormente, com a chegada da moeda, do dinheiro, começou a não mais haver o escambo, e sim eu pago para ter o que eu quero, eu pago para ter o que eu preciso, certo? Bom, dada essa breve introdução, vamos ao que realmente importa, né? A evolução histórica. Gente, um marco inicial aqui desse direito comercial, desse direito internacional, quando começou a haver a positivação nas leis, quando começou a haver essa criação de lei, né? A gente pode voltar à época da Revolução Francesa, em 1789. Bom, a Revolução Francesa nada mais foi do que uma revolta da burguesia.
essa burguesia precisava se sobressair de alguma forma e precisava ganhar o seu espaço, precisava ser valorizada. Obviamente, né, o Napoleão Bonaparte conseguiu aí fazer. Ué, não está aparecendo meu slide? Ué. Gente, vocês não estão conseguindo ver o meu slide? Ué, aqui para mim está parecendo que está compartilhando. Ué, calma aí, vou ver com. Bom, gente, estão me ouvindo? Sim. Nossa, obrigado. Desculpa que o. Peraí, Bruno, mano. A gente está sem chat também, ô Pedro. Ah, entendi, estão sem chat. Desculpa, eu estava resolvendo aqui com o Matheus, que é o cara que está cuidando de tudo pra gente aqui, e pelo jeito acho que eu não tinha autorizado aqui no meu computador a gravação de tela, então por isso que não estava compartilhando para vocês. Vamos ver se agora vai. Apareceu sua tela, mas não o slide. Entendi. Agora vocês estão vendo aqui o Teams, né? O meu Teams. Certo? Certo. Beleza. Vocês estão conseguindo ver os slides agora? Sim. Foi agora? Foi, gente? Estão escutando? Foi sim, tá certo. É que a gente não tá Tá com chat, aparecendo. a gente não consegue falar. Entendi. Obrigado. Então vamos lá, então. Como eu disse, para explicar a evolução histórica do direito empresarial, nós temos que voltar à Revolução Francesa em 1789. A Revolução Francesa nada mais foi a revolta da burguesia, e essa burguesia precisava ser vista, precisava ser valorizada, né? Então, pela primeira vez, começou a ser codificado, né? Em 1804,
com o Código Napoleônico, né, que é o Código Civil Napoleônico. Começou a legislar sobre o direito comercial, sobre essas trocas que haviam, né, justamente para valorizar e codificar, positivar, né, para facilitar a vida da burguesia mesmo, né, para criar normas, porque se não criassem normas, ia ficar tudo a Deus dará, ia ficar tudo horrível, né? Vocês concordam? Então, o Código Napoleônico, o Código Civil Napoleônico criou as primeiras normas para o comércio. Agora, é interessante explicar duas teorias. A primeira teoria é a teoria dos atos do comércio, que foi a teoria adotada por esse Código Napoleônico, que valorizava a burguesia francesa da época. A teoria dos atos do comércio nada mais diz que só é considerado empresário e só era considerado comerciante aqueles que praticavam atividades que estavam previstas no Código Napoleônico. Então, ou seja, para ser considerado um comerciante, para ser considerado um empresário, tem que praticar uma atividade que está prevista no rol taxativo no Código Napoleônico. Agora, veja se vocês concordam. Você aplicar essa teoria dos atos do comércio, que o empresário, o comerciante, é aquele que está taxado no Código Civil, no mínimo engessa a atividade empresarial, certo? Porque novas atividades, se eu quero ser empresário e eu pratico uma nova atividade que não está prevista no Código Civil Napoleônico, eu não sou considerado empresário. Isso engessa o crescimento empresarial, isso engessa o crescimento econômico. Logo em seguida, então, apareceu a teoria italiana da empresa. Pode ser chamada de teoria da empresa, esqueçam italiana por hora. A teoria da empresa, ela diz que o empresário, o comerciante, não é aquele que pratica uma atividade que está prevista num código, que está previsto num rol taxativo. Não, o empresário é aquele que explora uma atividade econômica de maneira profissional e organizada. Tá? Nesse primeiro momento, não é interessante eu explicar para vocês o que significa esse profissional e organizado. Tá? Vou explicar mais à frente. Mas então, com a teoria italiana da empresa, o empresário, o comerciante, ele deixa de ser aquele que está previsto no rol e passa a ser aquele que está previsto numa certa rotina, né, em certos atos que pratica. Então, por exemplo, se a pessoa pratica atividade econômica de maneira profissional e organizada, ela é considerada empresária, mesmo que o que ela faça não esteja prevista num rol taxativo. Então, isso engloba muito mais atividades econômicas, automaticamente, outras pessoas serão consideradas empresários, e isso não engessa o crescimento econômico. Portanto, essa teoria italiana da empresa é a mais adequada. Agora, no Brasil, nós vamos ver que o Código Comercial de 1850 foi uma cópia do Código Civil Napoleônico, certo? Então, logicamente, por ter sido uma cópia do Código Civil Napoleônico, o nosso Código Comercial, ele adotou a teoria dos atos do comércio e não a teoria da empresa. Nessa época, a teoria da empresa ainda não existia. Mas, enfim, adotou a teoria dos atos do comércio. Então, o Código Comercial brasileiro estabelecia um rol taxativo de quem poderia ser empresário ou não. Um rol taxativo das atividades que eram consideradas empresariais, certo? Logicamente, como eu disse, essa teoria ela engessa o crescimento empresarial. Só que somente em 2003, quando entrou em vigor o nosso novo Código Civil, né, que foi derrogada essa teoria. Então, por exemplo, assim, até 2003 era considerado empresário quem estava taxativamente previsto naquele rol. Então, vocês concordam que isso prejudica muito a atividade empresarial no Brasil, né? E a gente sofre reflexo disso. Prejudicou muito a atividade empresarial no Brasil. Logicamente, a partir de 2003, o Brasil adotou a teoria italiana da empresa, com o novo Código Civil. Então, atualmente, desde 2003, é considerado empresário no Brasil aquele que exerce atividade econômica de maneira profissional e organizada, tá? Então, vamos adiante. Antes de iniciar realmente novas explicações, é interessante eu explicar aqui para vocês algumas noções primordiais. É interessante expor essas noções primordiais para que a gente possa realmente entender a lógica do direito empresarial. O direito empresarial é um ramo autônomo, tá? É um ramo autônomo, direito privado. 60% é previsto no Código Civil e 40% previsto em leis específicas, como vocês podem ver no slide. Muita gente acha que o direito empresarial ele não é um ramo autônomo, porque
não existe código empresarial, né? Ele é anexado ao Código Civil. Explica-se 60% do direito empresarial no Código Civil e 40% em leis esparsas, em leis específicas, como a Lei de Falência e Recuperação de empresas, por exemplo. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, é um ramo autônomo. Como a gente pode saber que é um ramo autônomo ou não? Existe matéria específica? Existe. A gente tem aula de direito empresarial. Existem doutrinadores específicos? Existem doutrinadores que escrevem somente sobre direito empresarial. Logicamente, né, o direito empresarial é um ramo autônomo. Além disso, é competência privativa da União legislar sobre direito empresarial. Além de direito empresarial, direito civil, direito penal. Quando se trata de uma competência privativa da União, não cabe a estados, pelo menos em regra, não cabe a estados e não cabe a municípios legislar sobre direito empresarial. Então, é um ramo autônomo, tá? É um ramo autônomo. Não confundam isso. Bom, para começar a explicação do direito empresarial, é necessário a explicação de um princípio master, um princípio primordial, é um princípio fundamental do direito empresarial, que é o princípio da preservação da empresa. Gente, sempre que possível, a legislação ela vai incentivar o início e a continuidade da atividade empresarial, isso no Brasil. Então, sempre que possível, a legislação vai fazer de tudo para que alguém ela comece uma empresa e vai fazer de tudo para que essa pessoa consiga se desenvolver bem na atividade empresarial, para que ela não feche. E mesmo assim, com todas as dificuldades econômicas do nosso país, muitas empresas fecham diariamente, empresas abrem e fecham, tá? Mas sempre que possível, coloquem isso na cabeça, é um princípio primordial do direito empresarial, é o princípio da preservação da empresa, sempre que possível, a legislação, os códigos, a lei, ela vai incentivar o início da atividade empresarial e a continuidade, tá? Até porque é um ciclo. O direito empresarial fomenta a economia, as empresas fomentam a economia, então é necessário que novas empresas sejam abertas, é necessário que essas empresas que foram abertas continuem, desenvolvam a sua atividade para que assim possa gerar rendas, gerem postos de trabalho e que assim possa fomentar a economia do nosso país. Então, sempre que possível, o governo vai incentivar, tá, essa atividade empresarial. Gente, é necessário falar aqui que não existe a lei, o Código Civil, ele não conceitua empresa. Então, quando se pergunta o que é empresa, não há um conceito de empresa na lei. Há conceitos doutrinários, obviamente, mas a lei ela faz questão de conceituar o empresário individual, atividade empresária e sociedade empresária. O que é empresa em si não é conceituada pela lei. Então, aqui vou ler um conceito doutrinário, tá? Que é um conceito do Surrell, inclusive, professor Surrell. Tá? Então, a empresa é um ente autônomo formado por seus exercentes, que os exercentes nada mais são do que o empresário ou a sociedade empresária, cuja finalidade é o desenvolvimento de uma atividade econômica. Então, essa pessoa, esse empresário ou essa sociedade empresária, ela precisa desenvolver uma atividade econômica que produzirá bens ou serviços, pode vender alguma coisa ou prestar algum tipo de serviço, utilizando de bens específicos que viabilizem a atividade. Essa utilização de bens específicos que viabilizem a atividade é o estabelecimento empresarial, que a gente vai ver que não se confunde com o lugar. Né? O estabelecimento empresarial é o conjunto de patrimônio, ou seja, bens específicos para que aquela atividade possa ser exercida. Tá? Logicamente, outros doutrinadores, eles tentam conceituar, né, a empresa através da teoria poliédrica da empresa. Essa teoria poliédrica ela leva em consideração 4 aspectos para conceituar o que é empresa. O primeiro aspecto é o aspecto subjetivo. Esse aspecto subjetivo refere-se à pessoa. Então, quem é o empresário? Certo? Então, para explicar a empresa, o aspecto subjetivo ele leva em consideração quem é o empresário, quem é o exercente, quem exerce essa atividade empresarial. Tá? A gente vai ver que pode ser pessoa física ou jurídica. O segundo aspecto utilizado para essa teoria poliédrica da empresa é um aspecto objetivo. Esse aspecto objetivo refere-se a um conjunto de patrimônio, refere-se a um estabelecimento empresarial. Como eu já disse, o estabelecimento empresarial ele não pode ser confundido com o lugar onde a empresa exerce. Tá? Estabelecimento empresarial é um conjunto de patrimônios. Isso também vai ser dito mais à frente, quando eu for explicar em novas aulas. Tá? Em terceiro lugar, como terceiro aspecto, pode ser citado aqui um aspecto funcional. O aspecto funcional é a maneira como o empresário exerce a sua profissão.
Isso é o dia a dia, a rotina da empresa. Essa rotina da empresa pode se explicar a empresa, certo? Então, esse é a isso refere-se esse terceiro aspecto, que é o aspecto funcional. Como quarto aspecto, pode-se considerar o corporativo ou institucional. Isso tem a ver com as pessoas, com os indivíduos que exercem, os colaboradores, aqueles que se dedicam à atividade, aqueles que se dedicam à empresa, tá? Também a sua organização, a sua hierarquia, de como é organizado, de como essas pessoas são organizadas para que possa dar funcionamento a essa empresa. Como eu disse, a lei não conceitua, isso é um conceito doutrinário. Tá? Agora, a lei conceitua a atividade empresarial. A atividade empresarial é o exercício, né, do que é feito na empresa. Então, como eu disse, a atividade empresarial ela é imprescindível para a economia. Sem atividade empresarial, um país não anda, o país não funciona, certo? Então, a Constituição Federal, as leis sempre vão proteger. Tanto é que a Constituição Federal, ela garante a livre iniciativa, isso com base no princípio da preservação da empresa, como supracitado, né? Ela vai garantir a livre iniciativa, vai incentivar o desenvolvimento e a continuidade para que assim a economia possa ser fomentada. Bom, gente, lembra que eu disse sobre a teoria italiana da empresa, que empresário, o comerciante, vai ser aquele que exerce uma atividade empresarial de forma profissional, uma atividade econômica de forma profissional e organizada? Então, agora eu vou explicar o que seria essa atividade profissional o que seria essa atividade econômica de forma profissional e organizada. Sempre quando se falar em atividade econômica exercida de maneira profissional, nós temos que remeter à habitualidade. Então, uma atividade exercida profissionalmente quando é exercida habitualmente. Então, se eu exerço aquela atividade de maneira profissional, eu exerço aquela atividade de maneira habitual. Logicamente, está preenchido uns requisitos para que eu possa ser considerado um empresário. Já quando fala que o empresário é aquele que exerce a atividade econômica de maneira organizada, deve se relacionar aos fatores de produção. O que são esses fatores de produção? Bom, primeiro, capital. Se não tiver o capital, não é considerado empresário, não é considerado atividade empresarial, tá? Capital trata-se dos investimentos. Qual foi a quantia inicial para que eu pudesse abrir, para que eu pudesse começar aquela atividade empresarial, entende? É interessante dizer que a lei não especifica quantia mínima, então qualquer quantia de investimento inicial pode estar preenchido esse requisito, tá? Não importa a quantia, pode ser uma quantia mínima que seja, está preenchido o requisito do capital. O que interessa é o investimento inicial, tá? Em segundo lugar aqui, um segundo fator de produção relaciona-se aos insumos. Os insumos são as matérias-primas, são os objetos necessários para o exercício daquela atividade. O que eu preciso colocar para que aquela atividade funcione, certo? Alegria. Bom, vamos usar um exemplo de uma padaria aqui. O que é necessário para uma padaria? Fermento para fazer pão, eu tenho que comprar queijos, diversas coisas para que a atividade possa ser exercida. Isso são insumos. Se não houver insumos nessa atividade empresarial, essa atividade empresarial vai ser desqualificada. Não vai haver atividade empresarial. É um fator de produção fundamental. Tá? Em terceiro lugar, é interessante falar em tecnologia. Quando a gente pensa em palavra tecnologia, pelo menos eu, quando eu tive essa matéria, eu confundi, não necessariamente a gente fala em computador, em tecnologia de materiais de informação mesmo, transmissão de dados. Quando a gente fala em tecnologias, fala em tudo que possa facilitar o desenvolvimento daquela atividade. Qualquer equipamento, qualquer objeto que melhore. Por exemplo, vou voltar o exemplo da minha padaria. Para ter a tecnologia presente, esse fator de produção é essencial. Não necessariamente eu preciso ter computadores, um sistema de informação, de transmissão de dados bom. Não, mas algo que facilite. O que possa facilitar? O que pode facilitar? Uma calculadora. Uma calculadora é considerada tecnologia para que a atividade possa ser exercida, logicamente, preenchido esse fator de produção. Então, tecnologia é qualquer coisa que facilite, que melhore o desenvolvimento, que melhore a venda de uns insumos ou que melhore a prestação de serviço, preenchido, então, o requisito da tecnologia para o fator de produção. Tá? Em quarto lugar, a gente tem que levar em consideração a mão de obra. A mão de obra é a mão de trabalho, a força empreendida naquela atividade empresarial. Então, é interessante dizer que basta mão de obra própria, tá? Eu não preciso contratar alguém para que seja qualificada a minha atividade empresarial. Não, eu mesmo posso trabalhar, mas é
imprescindível que haja esse trabalho, que haja essa mão de obra. Portanto, caso a atividade empresarial seja profissional, isto é, habitual, caso a atividade profissional caso esteja presente na atividade empresarial todos os fatores de produção, automaticamente ela será organizada. Então, qualificada a atividade empresarial. É interessante dizer, gente, que a falta de qualquer desses requisitos, seja de habitualidade, seja de qualquer um dos fatores de produção, capital, insumos, de mão de obra, estará desqualificada a atividade empresarial. Então, não será atividade empresarial se não preenchidos esses requisitos, se não haver o profissionalismo e se não haver esse exercício de maneira organizada, tá? Bom, é interessante dizer aqui que a atividade empresarial ela pode ser exercida de duas maneiras. A primeira maneira que a gente vai estudar é que a atividade empresarial ela pode ser exercida pelo empresário individual. Sim, uma pessoa física ela pode ser empresária. Logicamente, como eu disse, a lei ela conceitua o empresário individual. Ela não conceitua empresa, mas ela conceitua o empresário individual. Tá? Então, o artigo 966 do Código Civil, ele diz aqui expressamente: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Como eu disse, exerce profissionalmente. Profissionalmente deve se relacionar à habitualidade. Então, quem exerce habitualmente atividade econômica organizada. Organizada, lembra dos fatores de produção: capital, insumos, tecnologia e mão de obra, para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Caso preenchidos os requisitos do profissionalismo e da organização, poderá ser considerado empresário individual, segundo o artigo 966 do Código Civil. Entendam isso, tá? É muito importante para a prova, tanto dissertativa quanto objetiva, tá? Outra, quem mais pode exercer atividade empresarial? Não necessariamente uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Aqui nós temos uma sociedade empresária. A sociedade empresária ela pode exercer atividade empresarial. Em regra, ela é constituída por 2 ou mais sócios, mas nós veremos mais à frente que há exceções, que não necessariamente precisa ser exercida por 2 ou mais sócios. Em regra, é isso, por 2 ou mais sócios. Pode haver uma sociedade unipessoal, isso é uma sociedade constituída por uma só pessoa. A gente vai ver futuramente que pode exercer atividade empresarial. Ou uma sociedade subsidiária integral, que também é uma exceção, que nós vamos explicar mais à frente, quando for começar a entrar no top de sociedades mesmo, quando for estudar sozinha, sociedades mesmo. Tá? Bom, é interessante isso aqui, eu vi que o professor Fred coloca no material dele também, explicar sobre as funções da empresa. A função da empresa não é só ganhar dinheiro. Antigamente era isso, era só ganhar dinheiro. A função da empresa, o empresário começava a exercer uma atividade empresarial, né, com a única finalidade de ganhar dinheiro. Bom, como todos os nossos ordenamentos, como todos os códigos, Constituição Federal, Código Civil, tudo influenciado, tudo englobado numa só finalidade, né? A gente precisa, em algumas finalidades, ou em algumas finalidades conjuntas, a gente precisa entender que a empresa tem funções, além de fazer o empresário ganhar dinheiro. Bom, primeiro, a gente falar da função social. Uma empresa, ela é obrigada a ter uma função social, e ela na verdade, cumpre essa função social gerando postos de trabalho. Por exemplo, assim, uma empresa oferta, a partir do momento que ela começa a ter que contratar alguém, quando ela contrata um empregado, ela gera postos de trabalho. Isso vai gerar riqueza, isso vai contribuir para o desenvolvimento econômico. Porque lembra como eu falei? Então, por exemplo, assim, uma empresa contratou alguém, essa pessoa vai receber para trabalhar, automaticamente ela vai ter poder de compra. Então, ela vai dar dinheiro para outra empresa que vai contratar o funcionário, que também vai ter poder de compra com pagamento. Então, assim, é um ciclo infinito e por isso cumpre a função social, a empresa, a gerar postos de trabalho. Porque gerando postos de trabalho, ela contribui para o desenvolvimento econômico. Não só econômico, mas desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade em que ela está. Certo? Então, por exemplo, uma loja que abre numa cidade pequena, se ela contratar alguém, ela vai contribuir para a economia, ela vai contribuir para o desenvolvimento daquela cidade, daquela comunidade, automaticamente vai estar cumprindo a função social. Bom, outra função que a empresa exerce é a função fiscal. Gente, o nosso país tem uma alta carga tributária. E uma empresa ela é obrigada a pagar tributos, ela vai contribuir para a arrecadação de tributos do Estado. Pode ser tributos municipais, pode ser tributos estaduais, pode ser tributos da União, pagados
né, para a federação mesmo. E essa contribuição fiscal faz com que o governo, faz com que o Estado possa investir em outras coisas com esse recurso arrecadado, né? Então, ela vai pagar, a empresa vai pagar impostos. Então, ela vai estar cumprindo, pagando impostos, ela vai cumprir com a sua função fiscal. Automaticamente, com a arrecadação desses impostos pagos pela empresa, o governo vai poder investir em alguns benefícios para a coletividade, em saúde, em urbanização, lazer, educação, diversas coisas. Ou seja, logicamente, a empresa vai cumprir a sua função fiscal pagando tributos, pagando impostos, certo? Como terceira função da empresa aqui, eu acho que é a mais fácil de explicar, né, é a função econômica. Bom, uma empresa, ela gera riqueza. Gerando riqueza ao país, né, esse país vai se desenvolver, esse país vai, a riqueza que a empresa gera, ela vai melhorar a qualidade de vida de um país. Então, a sua função econômica é essa, gerar riqueza ao país, vai equilibrar a economia nacional. A empresa é importante. Se não tivesse a atividade empresarial no país, é muito importante a gente entender isso, e o país seria mais quebrado do que já é, porque é isso que dá dinheiro, é isso que gera riqueza. Então, gerando riqueza, automaticamente a economia vai estar equilibrada. Logicamente, cumpriu a sua função econômica. A empresa vai cumprir a função econômica gerando riqueza ao país, certo? Porque a população vai se desenvolver, a comunidade vai se desenvolver e tudo mais. Uma quarta função aqui é interessante falar da função ambiental. A empresa ela tem uma função ambiental. A gente se pergunta às vezes, como, né? Vocês nunca ouviram falar de desenvolvimento sustentável? Então, é isso. É direito do cidadão brasileiro, é direito, a nossa Constituição Federal garante isso, que todos tenham direito ao meio ambiente, né, equilibrado, para que possa ser desenvolvido, para que possa haver um desenvolvimento sadio, né, desse meio ambiente, para que todos possam ter acesso ao meio ambiente sadio, de qualidade, para que a gente possa deixar para as nossas gerações futuras um meio ambiente digno, né, com boa qualidade de vida, porque o meio ambiente é saúde e é qualidade de vida. Então, é função da empresa também preservar o meio ambiente. E essa é a função ambiental, tá? Cumpre a função ambiental uma empresa quando cumpre com desenvolvimento sustentável. Então, uma empresa deve, ao máximo, preservar o meio ambiente. Quando eu digo preservar, não é que a empresa tem que fazer políticas para preservar o meio ambiente, mas não. É simplesmente você não danificar o meio ambiente. É isso o desenvolvimento sustentável. Você desenvolve a sua atividade econômica, danificando ao mínimo o meio ambiente. Logicamente, será cumprido a função ambiental. Tá? Bom, como supracitado, né, o empresário individual está conceituado no artigo 966 e é aquele que exerce atividade econômica de forma profissional e organizada. Só que fiz questão de voltar a esse tema, porque agora nós vamos ter que falar de quem não pode ser considerado empresário. Existem os requisitos mínimos para ser considerado empresário, o que vai ser falado à frente, mas é interessante no primeiro momento agora falar quem não pode. Antes de falar os requisitos mínimos, é interessante falar quem não pode ser empresário individual. Bom, não pode ser empresário individual aqueles profissionais intelectuais de natureza artística, científica, literária e cultural. Então, quando eu digo profissionais intelectuais de natureza artística, são os artistas em si. Os artistas não podem ser considerados empresários. Quando eu digo profissionais intelectuais de natureza científica, são aqueles que têm uma formação científica, né? Um médico, um fisioterapeuta, não só na área da saúde, em outras áreas, aqueles que têm uma formação, um advogado, eles não podem ser considerados empresários, tá? Porque têm uma formação, eles são profissionais intelectuais de natureza científica. Literária, leve em consideração poetas, escritores, né? Esses poetas, escritores, eles não poderão ser considerados empresários individuais, por se tratarem de profissionais intelectuais de natureza literária. E cultural é aqueles que contribuem para a cultura, né? Um pintor, por exemplo, ele contribui para a cultura. Logicamente, ele não vai ser considerado empresário individual, a não ser que essa atividade constitua elemento de empresa. Então, esses profissionais intelectuais de natureza artística, científica, literária e cultural, eles não poderão ser considerados empresários, salvo se essa atividade constitui elemento de empresa. O que é elemento de empresa? Elemento de empresa é a perda da pessoalidade. É quando a pessoa daquele
quando esse profissional intelectual, esse profissional intelectual de natureza científica, não mais importa. O que importa realmente é a atividade exercida, e não essa pessoa. Ou seja, ocorreu a perda da pessoalidade, né? A perda da pessoalidade ocorre quando os fatores de produção prevalecem sobre o serviço profissional daquela pessoa. Então, os fatores de produção são o quê? Capital, insumos, tecnologia, mão de obra. Quando isso prevalece sobre a pessoalidade, sobre o serviço profissional exercido pessoalmente por aquela pessoa, essa pessoa poderá ser considerada empresária, tá? Isso acontece muito, é interessante dar um exemplo, a gente tem pouco tempo, mas eu acho que cabe esse exemplo, é importante. Por exemplo, um consultório médico. Vamos lá, um exemplo do consultório médico. Um médico, ele abre um consultório. Nesse consultório, ele está atendendo, só ele. Ele não poderá ser considerado empresário individual. Por quê? Porque ele é um profissional intelectual de natureza científica. Agora, vamos lá. Esse médico começa a ganhar dinheiro, começa a ficar rico, vai ampliar o escritório dele. O escritório não, o consultório dele. Então, ele contrata uma secretária. Bom, mas a secretária ainda, o serviço dela é destinado somente ao exercício daquele médico. Ele é considerado empresário? Não. Por quê? Porque ele é um profissional intelectual de natureza científica e não houve a perda da pessoalidade. Por quê? Porque os clientes vão no consultório dele para consultar com ele. Isso é a pessoalidade, é o serviço profissional exercido pessoalmente por ele. Agora, vamos supor que depois de contratar essa secretária, o serviço comece a andar mais rápido ainda, ele começa a ficar famoso, ele começa a se tornar referência no ramo, e aí ele contrata outro médico para trabalhar, e o consultório vai ganhando dinheiro, e a hora que vê tem 10 médicos, 15 médicos trabalhando nesse consultório. Gente, obviamente houve a perda da pessoalidade. As pessoas não vão mais nesse consultório para consultar unicamente com aquele médico que começou o consultório. Não, as pessoas vão por conta do serviço do consultório, não por conta do serviço daquele médico. Vocês entendem isso? Obviamente houve a perda da pessoalidade. O serviço profissional, pessoalmente prestado por aquele médico, não é mais o fator principal para que as pessoas vão naquele consultório, certo? E sim a atividade exercida por aquele consultório, por todos aqueles médicos. Obviamente houve a perda da pessoalidade. Portanto, esse consultório vai poder ser considerado empresa. Então, houve a perda da pessoalidade daquele cara que começou o consultório. Então, esse consultório vai ser empresa. As pessoas não vão mais para consultar com aquele médico ou com um médico qualquer que esteja naquele consultório. As pessoas vão lá para consultar no consultório, porque o consultório virou e não o médico que lá atua, você entende? Então, houve a perda da pessoalidade, poderá ser considerado empresário. O consultório vai ser considerado porque houve a perda da pessoalidade. Agora, há uma exceção. Como eu disse, os profissionais intelectuais não poderão ser considerados empresários, salvo constituírem elementos de empresa, ou seja, terem a pessoalidade. Agora, existe uma profissão que, mesmo em caso constitua elementos de empresa, mesmo que haja a perda da pessoalidade, não vai poder ser considerado empresa, não poderá ser considerado empresário individual. Um estatuto da OAB, todos nós seremos advogados um dia, e o estatuto da OAB proíbe que o advogado seja considerado empresário ou que a sociedade de advogados seja considerada empresa. Mesmo que essa sociedade recaia no momento de empresa, mesmo que essa sociedade, mesmo que haja a perda da personalidade de um advogado, o advogado não vai ser considerado empresário e essa sociedade, mesmo que haja a perda da personalidade, não vai ser considerado empresa, tá? Porque o Estatuto da OAB proíbe. Eu acho isso meio esquisito, né? Porque a gente vê grandes escritórios que funcionam como uma empresa. E mesmo que esses escritórios funcionem como uma empresa, não serão considerados empresas, porque o Estatuto da OAB proíbe, tá? Então, o advogado nunca será considerado empresário e a sociedade de advogados nunca será considerado uma empresa, tá? Porque o Estatuto da OAB proíbe, ainda que caiam sobre o elemento de empresa. Bom, finalizado a matéria, finalizado o mérito da aula de hoje, dessa revisão de hoje, eu achei pertinente, achei plausível aqui trazer 2 exercícios que vou resolver com vocês, acho que vai ajudar no entendimento do que foi explicado aqui. São 2 exercícios do OAB, então essa matéria é uma matéria importante tanto para provas objetivas, como a OAB, por exemplo, quanto para provas dissertativas, que vocês farão com o professor Fred. Enfim, vamos lá. OAB,
A fisioterapeuta Alhandra Mogeiro tem um consultório em que realiza seus atendimentos, mas atende também em seu domicílio. Doutora Alhandra não consta com auxiliares e colaboradores, mas tem uma página na internet exclusivamente para marcação de consultas e comunicação com os clientes. Com base nessas informações, a afirmativa é correta. Então, primeiro, antes de ler as alternativas, vamos analisar, né, o enunciado. Vamos lá, ela é fisioterapeuta. Obviamente, ela é profissional intelectual de natureza científica, como eu disse. Ela tem um consultório onde realiza os atendimentos, mas também realiza esse atendimento no seu domicílio. Então, até onde vimos aqui, não houve a perda de pessoalidade. A fisioterapeuta Alhandra Mogeiro, no seu consultório, não recaiu o elemento de empresa. Portanto, ela não terá ser considerada empresária pelo que a gente viu agora. Ela não conta com auxiliares e colaboradores, ou seja, ela trabalha sozinha, mas o motivo para que ela não seja considerada empresária. Mas tem uma página na internet exclusivamente para marcação de consultas e comunicação com seus clientes. Com base nessas informações, assinar a alternativa correta. Vamos começar de baixo para cima. D. Trata-se de empresário individual em razão do exercício de profissão intelectual com emprego dentro de empresa pela manutenção da página na internet. Não, gente, ela não pode ser considerada empresária individual, né? O fato dela ter uma empresa, quer dizer, o fato dela ter uma página na internet não quer dizer que ela recaia no elemento de empresa, certo? Então, ela não pode ser considerada empresária individual. Errado a alternativa D. Alternativa C. Não se trata de empresário individual em razão do exercício de profissão intelectual, só configurar a empresa com um concurso de colaboradores. Não, realmente ela não se trata de empresário individual, mas o exercício da profissão intelectual, ela não vai no elemento de empresa só pelo fato de quer dizer, o exercício dessa profissão intelectual, ela não necessita que o concurso de colaboradores sejam necessários para que caia no elemento de empresa. Não, ela necessita que haja a perda da pessoalidade. Portanto, equivocar a alternativa C. Alternativa B. Trata-se de empresário individual em razão do exercício de profissão liberal e prestação de serviços com finalidade lucrativa. Nada a ver. Obviamente, ela ganha dinheiro, tem finalidade lucrativa com a profissão dela, mas ela não pode ser considerada empresária individual por conta de ser profissional intelectual. Alternativa A. Não se trata de empresário individual em razão do exercício de profissão intelectual de natureza científica, haja ou não a atuação de colaboradores. Portanto, essa é a alternativa correta. Ela não é empresária individual porque o exercício da profissão dela é de natureza científica, ela é profissional intelectual de natureza científica, independente de atuação de colaboradores. Tá? Portanto, correta a alternativa A. Vamos para a próxima e última. Roberto desligou-se de seu emprego e decidiu investir na construção de uma hospedagem do tipo pousada no terreno que possuía em Matinhos. Roberto contratou um arquiteto para mobiliar a pousada, fez cursos de hotelaria e, com os ensinamentos recebidos, contratou empregados e os treinou. Ele também contratou um desenvolvedor de sites de internet e um profissional de marketing para divulgar sua pousada. Desde então, o Roberto dedica-se exclusivamente à pousada e os resultados são promissores. A pousada está sempre cheia de hóspedes, renovando suas estratégias de fidelização. Em breve, será ampliada em sua capacidade. Considerando a descrição da atividade econômica explorada por Roberto, assinale a afirmativa correta. Gente, então, vamos só ver aqui. Antes de analisar as alternativas, vamos analisar primeiro o enunciado. Bom, Roberto desligou-se do seu emprego e decidiu investir na construção de uma hospedagem do tipo pousada, no terreno que possui Matinhos. Obviamente, ele investiu, houve investimento inicial. Portanto, o requisito capital, que é o investimento inicial do fator de produção. Roberto também contratou um arquiteto para mobiliar essa casa, né, para mobiliar essa pousada, mais um investimento. E como ele mobiliou, obviamente ele investiu nos insumos, na matéria-prima, para que aquela pousada pudesse exercer sua atividade. Fez cursos de hotelaria e, com os ensinamentos recebidos, contratou empregados e os treinou. Ou seja, mão de obra, requisito da mão de obra presente. Ele também contratou um desenvolvedor de internet e um profissional de marketing para divulgar sua pousada. Gente, requisito da tecnologia claramente presente aqui. Desde então, o Roberto dedica-se exclusivamente à pousada. Presente, então, o profissionalismo, a habitualidade. Logo, vamos ler as alternativas aqui. Alternativa A.
atividade não pode ser da empresa por razão da falta tanto de profissionalismo do seu titular quanto de produção de bens. Não, totalmente equivocada ao profissionalismo. Ele está se dedicando exclusivamente à pousada. Isso quer dizer que ele está habitualmente ali trabalhando. Errado, portanto, a alternativa A. Alternativa B. A atividade não pode ser considerada empresa em razão de a prestação de serviço não ser um ato de empresa. Como assim a prestação de serviço não ser um ato de empresa? A prestação de serviço, ela relaciona-se à mão de obra, requisito fundamental para que aquela atividade empresarial possa ser considerada uma empresa. Por equivocada a alternativa B. Alternativa C. A atividade pode ser considerada empresa em razão de sua prática ser profissional e organizada, mas seu titular não pode ser considerado empresário. Gente, alternativa meio certa, né? Mas não é a que a gente vai assinalar. Porque a atividade, ela realmente pode ser considerada empresa, porque presente todos os requisitos, tanto o profissionalismo quanto a organização. Mas o Roberto não pode ser considerado empresário. Pode, ele está exercendo aquela atividade organizada. Isso está claro no enunciado. Foi colocada também a alternativa C. Alternativa D. A atividade pode ser considerada empresa em razão de sua prática ser profissional e organizada, e seu titular empresário. É a alternativa correta. Por quê? Porque presente os requisitos do profissionalismo, que é a habitualidade, presente os requisitos dos fatores de produção, quer dizer, a organização. Então, pode ser considerada empresa e Roberto pode ser considerado empresário. Isso está claro no enunciado. Portanto, correta a alternativa D. Gente, finalizado aqui, vou voltar um pouco aqui, parar de compartilhar. Bom, voltei aqui para a tela. Sei que não ficou claro da maneira que o professor explica, né? Afinal, não sou professor, sou monitor, mas espero que tenha ajudado de alguma maneira a compreensão. Esse material vai ficar disponível para vocês, para que possa auxiliá-los nos estudos. E espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. Grato pela oportunidade aqui, obrigado pela atenção de vocês. E sempre que possível, sempre que quiserem, estarei à disposição, não só de direito empresarial, mas de outras matérias também. Sintam-se, saibam que vocês têm liberdade para falar comigo e perguntar sobre qualquer coisa que seja relativa à faculdade, relativa ao direito empresarial. E é isso. Espero que não tenha sido tão ruim assim quanto eu estou pensando que foi. Mas espero ter ajudado de alguma maneira. Grande abraço, obrigado pela atenção. E é isso, gente. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Valeu.